Existem histórias que não aparecem nos livros didáticos. Histórias que alguém enterrou ou que simplesmente ninguém se preocupou em contar. Esta é uma delas. O preço das berinjelas está alto hoje. Madrid, 1596. Um garoto de 14 anos acabou de matar um colega em uma briga. Ele é banido por 1 ano. Ao voltar, sua mãe já preparou um trabalho de ourives para ele. Dura 3 dias. Ele se alista no exército e desaparece. Ele não voltaria ao mesmo. Caramba, ele parece um garoto. Nos 50 anos seguintes, ele foi corsário, espião, eremita, cavaleiro de Malta, governador na Itália e capitão no México. Derrotou Walter Raleigh. E Lope de Vega era seu amigo. E ele mesmo escreveu isso. Tudo. Ele se chamava Alonso de Contreras. Pérez Reverte usou ele como modelo para o capitão Alatriste, mas o verdadeiro era mais selvagem. Alatriste. Alonso de Contreras nasceu em Madrid em 1582. O mais velho de 8 irmãos, filho de um artesão. A Madrid de Filipe II é uma cidade de ruas estreitas, casas de tijolo. Uma cidade onde a vida de um garoto pobre valia muito pouco. Contreras não tinha futuro no ofício de seu pai. A briga confirmou isso para ele. Em 7 de setembro de 1597, com o sobrenome de sua avó materna, para que ninguém o identificasse, ele se alista no exército do príncipe cardeal rumo a Flandres. Ele não foi longe. Seu comandante desertou, levando o esquadrão ao engano. Contreras se viu como desertor sem ter escolhido isso, sem dinheiro, sem contatos, e com a justiça em seu encalço, desceu até Palermo e embarcou nas galeras que combatiam turcos e berberiscos no Mediterrâneo. Aprendeu a navegar, aprendeu a combater no mar e aprendeu turco, uma língua mais valiosa para ele que qualquer arma. O que acontece quando um garoto que foge da justiça descobre que é muito bom na guerra? Em 1621, com 19 anos, ele recebe o comando de uma fragata. Ele é enviado para espionar as atividades turcas nas ilhas gregas. Corsário e espião ao mesmo tempo. Aprendi o idioma deles. Aprendi os costumes deles. Aprendi quando atacar ou sumir. Descobri que os episódios acumulam muito rápido. Ele se infiltra em Tessalônica, cidade otomana, para sequestrar um cobrador de impostos judeu que coletava tributos para o grande turco. Ele o retira de barco sem disparar um tiro. Mas a operação que lhe dá fama e quase lhe custa a vida é outra. Ele captura a amante húngara de Solimão de Catânia, uma mulher de enorme valor político. Contreras a embarca e desaparece. Solimão de Catânia coloca um preço pela cabeça dele. Cadab! Contreras tem 20 anos. 20 anos e já tem preço pela sua cabeça no Império Otomano. E ainda tem toda a vida pela frente. Em 1606, ele se casa na Sicília com a viúva espanhola de um juiz. 2 anos depois, ele a mata. Ela e o amigo com quem ela o traía. Ele mesmo escreve isso em suas memórias, sem rodeios, sem se justificar. Não há julgamento documental, não há condenação. Contreras volta a Madrid. Ele pretende um cargo na corte. Ele não consegue.
E então ele faz algo que ninguém esperava de um homem como ele. Ele se retira para uma ermida nas montanhas do Moncaio, sozinho, em silêncio. Não dura muito. Aparece a guarda acusando-o de ser o líder secreto de uma rebelião mourisca. Eles estão enganados. As armas encontradas em Hornachos, supostamente, são dele. Seu retiro no Moncaio, ponto estratégico entre Castela e Aragão, é interpretado como se ele estivesse preparando a revolta a partir dali. A punição prevista, a morte. O alcaide da Casa e Corte o julga. Contreras é absolvido. Após a absolvição, ele volta ao Mediterrâneo. Em 1611, ele ingressa na Ordem de Malta. Para chegar, ele cruza a hostil França disfarçado de peregrino, com espada oculta no bordão. Ele é descoberto na Borgonha. Ele é preso. Suas cartas de recomendação o libertam. Em 1618, ele é enviado para o Caribe. Em águas de Porto Rico, ele cruza com Sir Walter Raleigh, corsário inglês, explorador, favorito de primeira Isabel I, recém-saído da Torre de Londres, onde passou 13 anos preso por traição. Ele estava em uma expedição ilegal ao rio Orinoco, em território espanhol. Era sua última chance de recuperar o favor da coroa inglesa. Contreras disfarça sua flotilha de barcos mercantes. Espere! Quando Raleigh se aproxima confiante, ele abre fogo. Ele atira com canhões nele, faz com que fuja. Raleigh retorna à Inglaterra derrotado. Pouco depois, ele é decapitado em Londres. Ele entrou em nossas águas achando que não iríamos esperá-lo. Ele se enganou. O homem que derrotou Walter Raleigh no Caribe se chamava Alonso de Contreras. Em nenhum livro de história anglo-saxão aparece o nome dele. Isso é a lenda negra. Os episódios não param. Eles o enviam como governador de Áquila, cidade rebelde ao nordeste de Roma. Uma praça difícil, cheia de facções em conflito. Contreras coloca a cidade em ordem. O método não é especificado nas memórias. O resultado, sim. Súbito. Em 1621 à noite, rompe o bloqueio naval de Mármora. Fortalece-se no Marrocos, sitiada por terra e por mar. E abastece os sitiados. A fortaleza é salva. Em 1631, presencia a erupção do Vesúvio. Em meio ao caos e à lava, salva um convento de freiras sem uma única vítima. Entre 1635 e 1642, com mais de 50 anos, é capitão nos presídios de Sinaloa e governador do castelo de San Juan de Ulúa, em Veracruz. Flandres, o Mediterrâneo, o Caribe, Itália. México. Um garoto de Madrid que matou aos 14 anos e que nunca parou de se mover. Ainda há algo para ele fazer. Isso o diferencia completamente dos demais soldados de sua época. Em 1631, aparece Lope de Vega. O escritor mais famoso da Espanha do século XVII é seu amigo. Cavaleiros da mesma ordem. Lope o recebe como hóspede em sua casa. Dedica-lhe uma comédia, O Rei Sem Reino, e, ao que parece, o convence a lhe escrever seus poemas, suas memórias. Contreras as escreve. O discurso da minha vida. Sem falsos heroísmos, sem moral de fachada, sem pedir desculpas por nada. O que fez, fez. O que viveu, escreveu, com uma honestidade que assusta, com um ritmo que não para. Cada página é pura ação. Meu estilo é direto e sem enrolação. Esse manuscrito ficou na Biblioteca Nacional de Madrid por 250 anos sem que ninguém o publicasse. Ele foi descoberto em 1900
Ortega y Gasset escreveu o prefácio em 1943. Pérez reverte em 2008. 3 séculos depois de ter sido escrito, o mundo continuava encontrando-o. Isso não acontece com livros medíocres. Alonso de Contreras morreu por volta de 1645. A data exata não se sabe. Pérez Reverte leu e encontrou o seu Alatriste. Não só em Contreras, mas também em Pasamonte, Castro e Duque de Estrada. Mas Contreras era quem mais havia escrito. O que mais tinha vivido? O que não precisou inventar nada? A Paixão de Alatriste é magnífica. O homem real era mais complicado, mais brutal e mais interessante. Se você quer entender a Espanha do século XVII, não vá pelos livros didáticos, vá pela real. Leia meu discurso de vida. Você vai encontrá-lo em qualquer livraria e não vai conseguir largar. Assine o História Hispana. A próxima história também tentaram enterrar. A memória não se dá, se reivindica.